Neste exato momento, Putin implora pela paz. A Federação Russa prepara um acordo para cessar a guerra. O ditador está sendo forçado a escolher, mas há um porém. Zelensky encurralou Moscou. Informações direto do coração da Rússia. Russos estão prontos para assinar a paz sob os termos de Kiev. Acreditem se quiser, Budanov convenceu os americanos a apoiar a Ucrânia. Então é por isso que Washington mudou o seu discurso. Já estão falando sobre isso abertamente. Um novo punho de força. A Crimeia está mergulhando na escuridão. Sebastopol foi a primeira a não aguentar. Vocês ficarão chocados com o que começou na península. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Hoods e nós estamos começando. Urgente, a Rússia finalmente deu ao ditador sangrento o texto correto do discurso. Putin declarou que está pronto para negociar com a Ucrânia. A Rússia está pronta para negociações de paz com a Ucrânia, com base nos acordos que foram alcançados em Istambul. Não vejo razões para nos afastarmos desses acordos do nosso lado. Com base nos acordos de Istambul, nas modalidades discutidas em Anchorage e, o mais importante, na realidade local. No entanto, há um porém aqui. Desta forma, Putin trouxe de volta velhas pastas com seus sonhos de capitulação da Ucrânia. O Kremlin segue forçando um cenário onde Kiev deve ceder territórios, enfraquecer o exército e aceitar os termos do agressor, incluindo deixar Donbass e Crimeia com a Rússia. O destino das terras restantes deve ser decidido em uma reunião pessoal entre Volodymyr Zelensky e Putin. Por sua vez, os princípios de Anchorage, na visão do Kremlin, prevêem a retirada total das tropas ucranianas de Donbass e o congelamento da linha de frente em outras regiões. A verdade é que os próprios russos não compartilham muito da opinião do seu presidente. Gostaria muito que o presidente esclarecesse as coisas, porque até agora a única resposta foram propostas diplomáticas para retomar as negociações com Kiev. Para não passar vergonha diante dos seus, o ditador voltou a contar histórias sobre a real situação no fronte e as supostas posições fracas de Kiev. Parece que a realidade no bunker continua existindo separada dos eventos no campo de batalha. E aqui chegou o momento decisivo. Kiev lança um desafio direto a Moscou. Zelensky declarou que chegou o momento de negociações reais para acabar com a guerra, sem simulações, ultimatos ou manipulações do Kremlin. A maioria na Rússia já reclama com Putin que sua guerra não tem fim à vista. E todas as dificuldades atuais dos russos devem levá-los a pensar que a guerra deles existe. E isso não é apenas algo que caiu do céu. E que a guerra deles tem que acabar. Será que realmente chegou o momento em que o destino da guerra é decidido? Estamos acompanhando de perto. No Ocidente, surge subitamente uma nova ênfase em uma figura-chave. E não se trata de Trump, Macron ou Putin. Analistas americanos influentes acreditam que Kirill Budanov pode ser um dos principais arquitetos de uma futura resolução da guerra. Essa opinião foi dada pelo jornalista do The Insider, Michael Weiss, e pelo ex-oficial da CIA, Mark Polymeropoulos. O fato de ele estar agora em um cargo político na administração presidencial, e não apenas na inteligência, significa que ele será a pessoa que definirá qualquer resolução futura para esta guerra. Michael Weiss observou que, em Washington, Budanov é visto como um dos representantes ucranianos mais respeitados na área de segurança. Ele é alguém que sempre foi muito próximo dos americanos. E quando ele vem aqui em qualquer delegação liderada por Zelensky e se reúne com a CIA, ele é um velho amigo para eles. Então, será que Kirill Budanov pode realmente se tornar uma das figuras centrais no futuro fim da guerra? Seguimos acompanhando os fatos. Neste momento, as forças de defesa da Ucrânia avançam com tudo. A chamada agitação no território da península temporariamente ocupada parece estar apenas começando. Drones ucranianos cercaram Simferopol, Sebastopol e Kerch durante toda a noite. Segundo canais de monitoramento, a colheita de ataques hoje é farta como nunca antes. Na Crimeia pode ter havido ataques aos seguintes alvos: a estação ferroviária na vila de Kirovske, a usina térmica em Simferopol, depósitos da 133 Brigada Separada de Apoio Logístico da Frota do Mar Negro da Federação Russa em Bakhchisarai, uma base militar perto de Kerch e a subestação elétrica de Sebastopol, que fornece energia para toda a cidade. Não demorou muito para vermos os resultados dos ataques. Sebastopol entrou oficialmente em regime de blackout. Prezados moradores de Sebastopol,
Como resultado do ataque inimigo à nossa infraestrutura energética, a cidade ficou temporariamente sem eletricidade. O inimigo ataca traiçoeiramente de novo, tentando nos privar das condições normais de vida e semear o pânico. Um regime especial foi introduzido nas instalações. Especialistas avaliam a extensão dos danos e fazem todo o possível para restaurar a luz. Mais uma prova de que o escudo aéreo sobre a península virou uma peneira furada. As forças de defesa da Ucrânia sentem-se à vontade no território da Crimeia. Portanto, continua. O Ocidente está inundando a Ucrânia com armas. Holanda e Alemanha colocam seus trunfos na mesa. Arsenais com aquelas mesmas feras ferozes se abrem sob comando. Os britânicos preparam outra surpresa para as forças ucranianas que Moscou certamente não vai querer ver em ação. E estas não são todas as notícias desagradáveis para o inimigo. Enquanto o Kremlin produz propaganda, a Ucrânia produz armas para a vitória. Kiev está se tornando rapidamente um dos principais centros de inovação militar do mundo. Mais detalhes sobre isso na reportagem a seguir. O que o Kremlin temia nos últimos anos pode se tornar realidade. O Ocidente não só não está reduzindo o apoio militar à Ucrânia, como está começando a produzir uma nova geração de mísseis de longo alcance. E se os planos das empresas de defesa forem realizados, a contagem pode chegar a centenas ou até milhares de armas de alta precisão para o exército ucraniano. O primeiro sinal de alerta para Moscou veio de uma notícia dos Países Baixos. Lá, anunciaram o financiamento da produção de 700 mísseis de cruzeiro de longo alcance da empresa Destinus, especificamente para a Ucrânia. E este é apenas um programa. Paralelamente, continuam a circular relatos sobre o uso pela Ucrânia de novos mísseis de longo alcance ACO-RAM, com um alcance declarado de mais de 930 quilômetros. O mais interessante nem é isso. Segundo algumas estimativas, pode tratar-se de futuras entregas não mais em lotes individuais, mas em escalas que serão contadas aos milhares. Para o comando militar russo, tal perspectiva parece quase um pesadelo estratégico. Pois se antes era possível tentar esconder depósitos, quartéis generais e fábricas militares em algum lugar distante na retaguarda, agora o próprio conceito de profundidade segura começa a desmoronar. De Belgorod aos Urais, de aeródromos militares a empresas da indústria de defesa, tudo isso está gradualmente entrando na zona de risco potencial. Mas a verdadeira intriga se desenrola na Grã-Bretanha. A gigante da defesa MBDA relatou testes bem-sucedidos do novo míssil drone Crossbow. E aqui, o que é especialmente doloroso para o Kremlin não é nem o alcance de 800 quilômetros, nem a ogiva de 300 quilos. A velocidade do desenvolvimento é impressionante. Desde a ideia inicial até o protótipo pronto, passaram-se apenas 9 meses. Na verdade, os britânicos demonstraram que armas modernas de alta precisão já podem ser criadas mais rápido do que os funcionários russos conseguem escrever outro relatório sobre 100 análogos. E o Crossbow é apenas uma parte de uma história muito maior. No âmbito do projeto britânico Breakstop, vários outros sistemas de longo alcance estão sendo criados simultaneamente. Por exemplo, o Tiger Shark é capaz de atingir alvos a distâncias de até 1.000 quilômetros, carregando uma ogiva de 300 quilos, e seu custo é de pouco mais de $500 mil, o que, para os padrões militares modernos, parece uma opção quase econômica. Ainda mais interessante é o Sky Lance, com um alcance declarado de até 1.200 quilômetros. Um detalhe adiciona um toque especial de tensão à situação. Todos esses sistemas são criados sob o princípio ITAR-Free, em termos simples, sem componentes americanos que pudessem restringir a transferência de armas para países terceiros. Ou seja, os britânicos projetaram deliberadamente esses mísseis para que, no futuro, pudessem ser transferidos para a Ucrânia de forma rápida e sem burocracia excessiva. Para o Kremlin, este é um sinal muito desagradável. As alavancas políticas para bloquear tais entregas estão se tornando cada vez menores. O mais simbólico é como a própria abordagem do Ocidente mudou. Se no início da guerra em grande escala os aliados discutiam até sobre a transferência de sistemas de artilharia individuais, agora fala-se cada vez mais em produção conjunta, programas de financiamento plurianuais e na criação de linhas inteiras de armas de longo alcance especificamente para as necessidades da Ucrânia. Na prática, está se formando um novo ecossistema de defesa, no qual a Ucrânia não é mais apenas uma receptora de ajuda, mas um dos centros fundamentais da futura segurança europeia. É irônico que Putin tenha começado esta guerra sob o lema da desmilitarização da Ucrânia. Alguns anos se passaram e agora a Ucrânia tem acesso a tecnologias com as quais antes só podia sonhar.
O Ocidente está lançando novas linhas de produção e financiando centenas e milhares de sistemas de longo alcance. Se esses programas forem realizados, mesmo que parcialmente, os próximos anos para muitos alvos russos podem ser bem menos tranquilos do que o Kremlin esperava. Para os russos, os alertas noturnos estão se tornando uma parte tão comum da vida quanto o café da manhã. Moscou mal se recuperou dos ataques anteriores e o céu sobre a Rússia e os territórios ocupados voltou a se encher de sons de explosões e sirenes. Tudo pareceu mais simbólico justamente na capital russa. Enquanto os oficiais relatavam novas interceptações bem-sucedidas sobre a região de Moscou, drones passavam um após o outro. O prefeito Sergei Sobyanin passou a noite contando quase em tempo real os novos alvos que se aproximavam da cidade. Segundo ele, quase 60 drones teriam sido abatidos nos arredores de Moscou. A ironia é que quanto mais notícias assim aparecem, mais difícil fica para os russos acreditarem em contos de fadas sobre a segurança absoluta da capital. Fortes explosões também foram ouvidas em Briansk. Caralho. Puta que pariu. Caramba. Segundo fontes locais, a infraestrutura ferroviária foi atingida, uma das principais artérias que garantem a logística militar russa. Para o Kremlin, este é um tema especialmente doloroso, pois enquanto generais sonham com novas ofensivas, cada vez mais alvos na retaguarda precisam focar na própria sobrevivência, não no transporte de carga. O clima também esquentou na Crimeia ocupada. Lá, explosões foram ouvidas em várias regiões da península ao mesmo tempo. A termoelétrica de Tavriska, perto de Simferopol, chamou atenção especial, um dos principais ativos energéticos que a Rússia construiu como símbolo da integração definitiva da Crimeia ocupada ao seu próprio sistema. Agora, esse símbolo aparece cada vez mais nas notícias devido a danos, incêndios e consequências de ataques. Após ataques anteriores, já foram registrados estruturas queimadas, buracos e destruição severa no local. Os eventos em Armyansk foram ainda mais interessantes. Segundo informações preliminares, o ataque atingiu o prédio do serviço de fronteira do FSB, perto da estação ferroviária. Um incêndio começou após a explosão e testemunhas relataram detonações subsequentes. Quando alvos das forças de segurança começam a explodir, até os defensores mais ferrenhos dos programas de TV do Kremlin passam a fazer perguntas incômodas sobre a eficácia de todo o sistema de defesa. Relatos de explosões também vieram de Donetsk e Berdiansk. Nesta última, a área da estação ferroviária chamou a atenção, onde um incêndio começou após o ataque. E isso demonstra mais uma vez uma tendência simples. A geografia dos ataques está em constante expansão e a lista de locais que as autoridades russas consideravam seguros está diminuindo rapidamente. As estatísticas finais da defesa russa são especialmente reveladoras. Eles alegaram ter abatido 301 drones ucranianos em apenas uma noite. E aqui surge um paradoxo bastante incômodo. Se a ameaça é tão grande que precisam relatar centenas de alvos em dezenas de regiões, a própria Rússia admite. A guerra aérea já ultrapassou as fronteiras do fronte. Enquanto o Kremlin diz ter tudo sob controle, as regiões russas acordam cada vez mais com explosões em vez de despertadores. E parece que, para muitos russos, essa está se tornando uma nova e desagradável realidade. Esta é uma verdadeira reviravolta geopolítica. Volodymyr Zelensky finalmente encontrou as palavras certas para Lukashenko. A Ucrânia impôs um prazo rigoroso e deixou claro que Kiev não está brincando. Minsk recua seus repetidores e tenta encobrir a ignorância de Moscou. Movimentos teatrais ao vivo e desculpas inesperadas de Lukashenko. Além disso, a Bielorrússia agora tenta se aproximar da Ucrânia como amiga. O que essa mudança na retórica de Minsk pode realmente significar? O Batka decidiu assinar a rendição por si mesmo e por Putin. Vejamos. Em Minsk, estão apertando o botão de pânico com toda a força. Lukashenko, que por anos tentou parecer um aliado temível do Kremlin e ameaçou vizinhos, silenciou de forma suspeita nos últimos dias. Após as duras declarações de Zelensky sobre o apoio bielorrusso aos ataques russos, Minsk entrou em um modo de justificativas cautelosas e pacifismo teatral. É curioso ver como o governo bielorrusso começou a enfatizar que não está participando da guerra. O primeiro sinal foi a estranha história envolvendo a declaração de Sergei Lavrov. A mídia estatal bielorrussa cortou a parte mais forte de sua fala, que dizia que quem tentasse envolver o país na guerra sofreria as consequências. Restou apenas a frase conveniente de que Minsk supostamente não participa do conflito. Parece que decidiram em Minsk que a retórica agressiva agora traria mais problemas do que benefícios.
O segundo sinal veio do ministro da Defesa, Viktor Krenin. O mesmo oficial que negava ameaças à Ucrânia no início da invasão agora explica que não faz sentido para a Bielorrússia entrar na guerra. Até pouco tempo, Minsk exibia mísseis e fazia ameaças, mas agora a mensagem principal é: nós não queremos lutar. A retórica mudou tão rápido que nem os propagandistas conseguem acompanhar a nova linha do partido. O terceiro sinal veio do secretário do Conselho de Segurança, Alexander Volfovich. Ele também falou sobre a necessidade de encerrar a guerra logo e o desejo de Minsk de evitar qualquer envolvimento no conflito. E aqui surge um contraste bastante engraçado. Recentemente, Lukashenko exibia ambições nucleares e falava em responder a qualquer desafio com seriedade. Agora, Minsk parece alguém que gritava por cima do muro e percebeu que o portão estava aberto. O problema para a liderança bielorrussa é que só com declarações a situação não muda, pois a Ucrânia e o Ocidente veem bem a realidade. O complexo militar industrial bielorrusso trabalha no interesse da máquina de guerra russa. Através do território do país, parte da logística é garantida, e a infraestrutura é usada para apoiar as operações russas. Por isso, a atual campanha sobre não querer lutar parece mais uma tentativa de se distanciar de possíveis consequências do que uma mudança real de política. E se antes Lukashenko podia se dar ao luxo de ser o aliado mais barulhento do Kremlin, agora a situação parece diferente. Em Minsk, parece que entendem cada vez melhor. Quanto mais a guerra dura, mais caro fica participar, mesmo em formas indiretas de apoio à Rússia. Por isso, o governo bielorrusso hoje lembra um passageiro que por anos sentou feliz ao lado do motorista, mas agora começou a perguntar nervoso se não é hora de sair do carro. A questão é apenas se não é tarde demais para Minsk ter começado a pensar nisso. E é aqui que fica claro por que em Minsk de repente começaram a falar tanto de paz e do desejo de não lutar. Volodymyr Zelensky cobrou publicamente de Lukashenko pelos anos de participação indireta na guerra ao lado do Kremlin. E não se trata mais de declarações políticas ou cortesias diplomáticas, mas de objetos bem concretos. O presidente da Ucrânia relatou 4 repetidores russos nas regiões de Gomel e Brest, usados para coordenar ataques de drones russos contra cidades ucranianas. Segundo Zelensky, através desses sistemas, o inimigo atacou as regiões de Jitomir, Rivne e Volyn, além de infraestruturas de energia e ferroviárias. Ou seja, enquanto Minsk falava de sua neutralidade, drones russos recebiam ajuda do território bielorrusso para um direcionamento mais preciso contra alvos ucranianos. E agora Kiev diz abertamente: é hora de se decidir. Zelensky enfatizou: o lado ucraniano passou informações a Minsk repetidamente através da inteligência e outros canais. Em termos simples, primeiro houve avisos a portas fechadas, depois houve sinais e agora começou a fase pública. E foi logo após isso que no espaço de informação bielorrusso começou uma verdadeira campanha sobre a não participação na guerra e o desejo de não se envolver no conflito. Especialmente dura foi a frase do presidente de que as desculpas de Lukashenko não interessam mais a ninguém, pois em anos de guerra Kiev aprendeu a avaliar ações, não palavras. E as ações falam por si só. Empresas bielorrussas trabalham para o complexo militar industrial russo. O combustível continua chegando ao exército russo, e a infraestrutura técnica é usada para ataques às cidades ucranianas. A Ucrânia de fato deu um ultimato: os repetidores devem ser desmontados. E isso pode ser feito pela própria Bielorrússia ou a Ucrânia resolverá o problema com as próprias forças. A fórmula soou o mais simples possível: ou eles ou nós. E a julgar pela atividade nervosa dos funcionários bielorrussos nos últimos dias, Minsk entendeu bem que desta vez não se trata de mais uma troca diplomática de declarações. Portanto, não se exclui que toda essa súbita paz das autoridades bielorrussas tenha uma explicação bem prosaica. Após anos jogando o jogo de nós não estamos em guerra, mas ajudamos, pela primeira vez deixaram claro para Lukashenko: a era das meias-verdades acabou. E agora Minsk enfrenta uma escolha que se torna cada vez mais difícil de adiar para depois. O que o Kremlin tentou esconder acabou vindo à tona. O medo do ditador por sua vida atingiu o nível máximo. A paranoia está se manifestando. O mundo do homem do bunker desmoronou diante de seus olhos. Eles não conseguirão inventar a longevidade para o ditador. Problemas de saúde estão enfraquecendo suas pernas. Afinal, o que derrubará Putin? Um conjunto de doenças antigas ou um círculo próximo disposto a empurrá-lo para o abismo? Vamos ver. Putin quer viver para sempre. Parece que seu maior medo não é a OTAN, nem as sanções, nem mesmo os drones ucranianos. Seu maior inimigo é o tempo. E enquanto a economia russa sufoca sob o peso da guerra, o próprio mestre do Kremlin parece travar sua própria guerra contra a velhice e a morte.
Segundo a mídia ocidental, dezenas de bilhões de dólares já foram gastos em projetos de longevidade na Rússia. Terapia gênica, cultivo de órgãos humanos em animais, bioimpressão de tecidos vivos, experimentos de rejuvenescimento celular, tudo isso parece mais o enredo de um suspense de ficção científica do que o programa estatal de um país em guerra e com dificuldades econômicas. Dá a impressão de que o Kremlin está mais preocupado em consertar seu próprio governante do que com o futuro de seus cidadãos. Chama a atenção o fato de que Putin, há anos, expressa publicamente admiração por ideias de vida quase infinita. Ele fala sobre substituição de órgãos, rejuvenescimento do corpo e tecnologias do futuro com tanto entusiasmo como se planejasse testar pessoalmente sua eficácia nos próximos séculos. E as conversas sobre banhos de gelo e criocâmaras apenas dão a essa imagem um tom de luta desesperada contra o calendário implacável. No entanto, quanto mais o Kremlin fala em vencer o envelhecimento, mais perguntas surgem. Críticos lembram, há muitas declarações bombásticas, mas resultados convincentes são bem menores. Alguns até sugerem que os cientistas apenas dizem ao líder russo o que ele quer ouvir. Afinal, quando se tem mais de 70 anos e não se quer largar o poder, a perspectiva de enganar a morte torna-se extremamente atraente. A ironia é que, enquanto Putin busca a receita da imortalidade, sua aparência física torna-se cada vez mais alvo de novos boatos e discussões. Em vez da imagem de um governante eterno, o mundo vê cada vez mais um homem tentando desesperadamente provar à natureza que suas leis não se aplicam a ele. Mas a história já mostrou várias vezes, a morte pode ser ignorada, adiada ou temida, mas ninguém jamais conseguiu firmar um contrato vitalício com ela. Rumores sobre problemas de saúde de Putin circulam há muitos anos. Regularmente lhe atribuem os mais diversos diagnósticos, de doenças neurológicas a câncer. A Moscou oficial, como sempre, nega tudo categoricamente, mas vídeos e fotos vira e mexe trazem novos motivos para a discussão. Ora, Putin se agarra com força à mesa durante uma reunião, como se fosse o último pilar de estabilidade. Ora, se move com tanto cuidado, como se cada passo precisasse da aprovação de uma comissão especial do Kremlin. A última aparição de Putin no desfile em Moscou gerou uma nova onda de perguntas. Jornalistas britânicos notaram que o ditador russo parecia visivelmente exausto, envelhecido e com um inchaço nada natural. As redes sociais logo explodiram em discussões e usuários começaram a especular se o uniforme de gala não estaria escondendo problemas cada vez mais óbvios do chefe do Kremlin. O jornal Daily Mail destaca que, desta vez, nem mesmo a imagem de TV cuidadosamente preparada conseguiu disfarçar totalmente as mudanças na aparência do líder russo. O homem que por anos foi exibido como símbolo de força e controle, cada vez mais passa a impressão de um político sobre cujos ombros caiu o peso de suas próprias decisões. E quanto mais a guerra dura, mais difícil fica esconder o cansaço por trás de cerimônias oficiais e discursos de gala. Um homem baixo e envelhecido, curvando-se sob o peso de um fardo que ele não consegue mais carregar. Ou o próprio Putin está com medo, ou o estão irritando e intimidando de tal forma que isso gera medo e paranoia nele. Ele parece sozinho e isolado em sua bolha de segurança. Uma onda de boatos atingiu o Kremlin depois que fotos das mãos do ditador vazaram na internet. Nas imagens divulgadas, era possível ver claramente as veias, a pele seca e os tendões bem marcados. Na internet, logo surgiram teorias e especialistas e comentaristas voltaram a falar sobre possíveis problemas de saúde do homem que, há mais de um quarto de século, tenta parecer um governante eterno. Claramente há algo errado com as mãos de Putin. Além de estarem sujas de sangue até os cotovelos, as veias nelas estão visivelmente inchadas. Mas este está longe de ser o primeiro episódio. Antes, imagens do encontro de Putin com Donald Trump também geraram debates intensos quando usuários notaram seu andar hesitante. Nas redes sociais, brincaram na época que as pernas do presidente russo pareciam querer se aposentar muito antes de seu dono. De tempos em tempos, surgem suposições bem mais graves. Em vários vazamentos e relatos não oficiais, surgiram versões sobre doenças oncológicas ou o mal de Parkinson. Não há provas para tais afirmações, mas os boatos continuam ganhando vida própria e voltam regularmente ao noticiário. Posso confirmar que ele foi diagnosticado com o estágio inicial do mal de Parkinson, mas a doença está progredindo. Putin recebe regularmente medicamentos sedativos e injeções de analgésicos. Ao mesmo tempo, outros observadores pedem para não buscar sensacionalismo onde pode haver apenas mudanças naturais da idade. Após décadas no poder e tentativas infinitas de manter a imagem de um líder eterno, até a imagem mais bem construída começa a rachar. E talvez seja exatamente esse o principal paradoxo de toda essa história. O homem que por décadas tentou criar a imagem de um governante onipotente e insubstituível, hoje lembra cada vez mais alguém travando uma luta desigual contra a própria idade.
Bilhões em experimentos de longevidade, conversas sobre transplante de órgãos e sonhos de uma vida quase infinita parecem uma tentativa de vencer o rival mais antigo da humanidade, o tempo. Mas enquanto os cientistas do Kremlin buscam a receita da imortalidade, o calendário continua a virar as páginas de forma implacável. E parece que é esse o adversário que deixa Putin muito mais nervoso do que as sanções da OTAN ou até mesmo os drones ucranianos. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos agora mesmo. Acompanhe os acontecimentos mais recentes para contá-los a vocês primeiro. Não esqueça de se inscrever. Até logo!